Já pensou como seria a sua vida se o valor da sua sessão fosse 30% a mais do que é hoje, 50% a mais? Se os seus clientes ou os seus pacientes, como você gosta de chamar, pagassem em dia os seus honorários? Se eles valorizassem o seu trabalho a ponto de querer pagar mais, inclusive, pelo seu atendimento? Hoje nós vamos conversar sobre isso, a valorização profissional do psicólogo. E você precisa ficar conosco até o final para saber o que fazer para atingir resultados melhores aí no seu consultório de psicologia. Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em psicologia clínica. E antes de apresentar a minha convidada toda especial, eu quero te fazer uma pergunta. A valorização profissional depende de quem? Será que ela depende do teu cliente, do teu paciente? Será que depende da sociedade, da cidade onde você atua? Ou será que depende do conselho de classe? Ou depende de você? Bom, na minha área de negócios, na contabilidade, eu vejo muitos profissionais terceirizando a responsabilidade pela valorização dos seus próprios serviços. Será que isso também acontece na psicologia? Para ajudar nesse ponto, eu convidei uma pessoa que é muito especial para mim e talentosa naquilo que ela faz. Ela se chama Hebe Regis. Ela me deu aula no começo, assim que eu comecei a graduação em psicologia, lá no ano de 2005. Faz muito tempo. Ainda não concluí a graduação, professora Hebe. Que coisa, né? Mas estou aí no caminho da conclusão. Tive um grande intervalo aí de tempo fazendo cursos, ministrando outras atividades, mas agora estou de volta para fazer essa conclusão. Eu quero que tu te apresente, querida Hebe. Seja bem-vinda aqui no Dona Cash. Obrigada, querida. Muito feliz com esse convite, né? Muito especial, assim, estar aqui contigo. Eu não sou uma pessoa das redes, né? Então eu só venho mesmo, assim, em situações, pessoas que me são muito queridas, que conseguem me Ai, que tirar coisa boa! do meu ostracismo, assim, né? De rede social. Então, prazer bem grande estar aqui, né? Na verdade, eu aceitei porque eu acho que talvez eu possa contribuir mesmo, né? Com algumas reflexões que envolvem toda essa questão de honorários, né? Como a gente vinha conversando um pouquinho antes de começarmos a gravar, dinheiro não é só dinheiro, né? Não. Tem dinheiro, normalmente dinheiro é um conteúdo muito sensível nos processos clínicos, né? De várias formas diferentes. Então, a ideia é poder contribuir de alguma forma, né? Provocar reflexões, enfim, né? Então, me apresentando, né? Meu nome é Hebe, eu sou formada em psicologia, me formei na UFSC em 93, né? Então, são aí 29 anos, né, de psicologia, e eu sempre atuei na área educacional também, né, trabalhei junto a pessoas com deficiência, tenho mestrado nessa área, né, também pela UFSC, de deficiência e gênero, mas eu sempre, eu me identifico, né, me reconheço como psicóloga clínica. Né? Hoje eu faço só clínica, né? Eu comecei com clínica, tive atividades paralelas, né? Hoje eu leciono em alguns cursos de pós-graduação, principalmente na área da gestalterapia, que é a minha abordagem, né? Minha área de formação. Lecionei em universidade, fui tua professora, né? Sim. Dou aula de graduação também, mas o grande, assim, a minha grande identificação dentro da psicologia é a psicologia clínica. Ai, muito bom. Hebe, seja bem-vinda. E eu quero começar te perguntando, né? De modo geral, tu acreditas que essa valorização profissional, ela é externa, ela é da sociedade? Quem tem que valorizar o trabalho é o cliente, o paciente? Ou tu acredita que precisa começar a partir do próprio profissional da psicologia? Eu acho que começa pela gente, né? Eu acho que passa muito por um entendimento do que eu posso oferecer para o outro, né? E claro, né, Marlise, assim, ó, também a minha trajetória profissional, né, e o quanto eu investi na minha profissão são valores que são agregados ao valor do meu honorário, né? Então, eu sempre falo assim, né, para os alunos, né, que estão se formando, para os recém-formados, assim, você precisa investir, né? Você precisa investir você precisa ter 3 bases, né? É um tripé que envolve também essa questão dos honorários. Então, você precisa
fazer uma especialização, né? Você precisa estudar a teoria que você escolheu, então isso é fundamental, né? É uma base teórica, então. Ter uma base teórica e trabalhar dentro dela, saber o que você está fazendo, né? Então, isso é um investimento que demanda tempo e também, né, se você vai fazer isso formalmente, que é o adequado, demanda, né, um investimento financeiro, né, de recursos financeiros próprios. A supervisão é fundamental, a supervisão, pelo menos os primeiros 2 anos de formado, né? Certo. Eu diria que até mais, mas no mínimo os primeiros 2 anos de formado, você precisa investir em supervisão, né? Que é escolher um profissional que seja referência para você na abordagem que você escolheu e que vai ser a pessoa que vai te conduzir, né? Vai te orientar, né? Olhar para esse campo aí que se forma, né? Esse campo clínico que se forma. Sabe que eu quero te contar que uma das coisas que eu mais me encantei quando eu entrei na psicologia foi a descoberta da supervisão, né? Porque na contabilidade isso não existe. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar e às vezes tem algum colega que ajuda, a gente tem uma boa rede de ajuda mesmo, mas essa figura do supervisor, né, da supervisora, eu acredito que ela traz uma segurança para o profissional que está começando, né? Ou mesmo para quem não está começando, né? Mas para quem quer trocar experiências, deixar o seu processo mais fluido. Não, é fundamental, e eu até assim, ó, né? Claro, eu recebo muitos, já tanto tempo no mercado, né? Eu recebo muitas indicações, né? E hoje em dia, muitas vezes, eu não tenho mais horário, e aí eu encaminho para as pessoas que eu sei que fazem supervisão, né? Certo. Inclusive, dou preferência para quem faz supervisão comigo, óbvio, porque é uma forma que eu tenho de, já que eu vou, né, ratificar aquele nome pelo meu nome, né? Então, se tu indicar alguém para mim, eu vou ter muito cuidado com essa pessoa que tu me indicou e encaminhar para alguém que eu confio, né? Então, assim, para mim, um critério básico de indicação é que o profissional faça supervisão. Sim. Né? Então, não necessariamente comigo, às vezes eu encaminho para quem faz supervisão comigo, mas não necessariamente, né? Às vezes, porque até a pessoa pede assim, eu queria fazer, sei lá, né, terapia em psicodrama ou em TCC. Então, se eu for encaminhar, eu encaminho para alguém que faça supervisão nessa área, né? Certo. Então, a supervisão ela é fundamental também, porque a gente não, né, embora a gente tenha aí, né, 5 anos de graduação, desses, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio de estágio, a gente ainda não tem essa canja do dia a dia, né? E aí, por isso que é importante, então, ter um profissional que vai olhar para a nossa prática junto com a gente, vai acompanhar caso a caso, e vai olhar para a gente como terapeuta, né? Ótimo. Porque... o desenvolvimento do papel do terapeuta, exatamente. Né? E até onde que enroscou, né? Porque a supervisão em Gestalt, ela é uma supervisão muito vivencial. Então, ela é uma supervisão que vai olhar para o caso, mas vai olhar especialmente para o terapeuta. Certo. Então, essas questões quais a gente vai falar aqui, né, de honorários, por exemplo, é uma questão que aparece na supervisão em Gestalt, né? Como que aquele terapeuta lidou, né, com aquela cobrança ou com aquela inadimplência, enfim, né? Então, e o terceiro tripé é o processo psicoterápico próprio, né? Então, o terapeuta, ele precisa... Com o cliente ou com o paciente? Olha... Como tu chama? Esses dias tu respondesse para mim lá no Instagram, né? Quando eu fiz essa pergunta, eu achei bem legal a tua visão, vamos trazer para cá. Será que é cliente ou paciente? Como é que tu vê? Então, paciente não é, né? Na verdade, assim, eu brinco um pouco, eu digo assim, a gente pode chamar do jeito que a gente quiser, né? Porque, na verdade, as palavras, elas têm significados próprios, né? Sim. Mas paciente, geralmente, é muito vinculado a um modelo médico, né? E é uma coisa mais passiva, então é o nome que eu menos gosto, né? Eu costumo usar o nome consulente, que é aquele que consulta comigo, né? Que é aquele que vem para uma consulta, né? Mas eu posso usar cliente também, quando as pessoas dizem outros nomes também, para mim enfim, não consigo entender, né? Mas é importante, então, assim, né, que este terapeuta também tem o seu próprio processo, né? Que ele também tem, então ele tem que ter uma especialização, né, uma abordagem teórica onde ele vai pautar as intervenções dele, onde ele vai ter uma compreensão teórica daquele campo clínico, né? Certo. Ele precisa ter a supervisão, Tá. Né, que é um profissional de referência psicólogo que vai ajudá-lo a compreender também esse campo, né, e onde ele se imprime nesse campo, né, o que tem ali, né, que intervenções precisam ser feitas.
que a gente não vai entrar muito, que seriam questões muito, muito técnicas, muito específicas, né, da minha abordagem, no caso, que vai centrar, Tá, e precisa ter o seu próprio processo, né? certo. Ele precisa ter Uhum, um lugar para olhar para as coisas dele. A supervisão, ela abre isso, né? Eu digo assim, ela faz uma abertura para o processo, mas ela não trabalha o processo, né? uhum, Ele vai trabalhar isso no processo, né? Quando ele é consulente, né? Então, do terapeuta dele, né? entendi. Tu usaste uma frase bem no começo, quando a gente estava fazendo a abertura, que eu achei ela muito interessante, né? Que dinheiro não é só dinheiro. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa frase. Como é que tu vê essa percepção relacionada ao dinheiro? Porque eu acho que tem tudo a ver com a valorização do profissional e a forma como ele cobra os honorários lá na frente, né? Uhum. Então, o que eu estava falando, né? Voltando um pouquinho assim, né? Resgatar para poder continuar daí. Então, assim, isso tudo ele significa um investimento, Uhum. né? E um investimento financeiro, por vezes, considerável, né? A Sim. pessoa Uhum. pagar, né? Principalmente quando ela é recém-formada, especialização, supervisão e terapia, é um Uhum. investimento. Só que tudo isso é uma coisa que vai agregar valor para si, porque eu estava falando, dinheiro não é só dinheiro, né? Sim. Então, eu preciso, por isso, assim, que às vezes eu vejo dois movimentos diferentes em alguns psicólogos. Eu vejo alguns psicólogos que têm todas as condições de cobrar melhor e parece que não se autorizam, né? Porque eu acho que essa palavra, esse verbo, se autorizar, é um verbo muito importante dentro disso que a gente está falando, né? Parece que não se autorizam neste lugar de ser alguém que cobre um honorário que tem um valor também, né? Material considerável, né? Certo. Um valor E eu, maior, né? um valor maior. Que pague realmente a sua hora, é, que seja condizente com o processo de transformação que ele está oferecendo, né? Sim. E aí, assim, ó, isso que eu estava falando ali, né? De esse entendimento de que lugar é esse, né? E aí Uhum. poder entender assim, né? E aí, por quê? Porque daí eu vejo um movimento contrário disso que eu falei. Também eu vejo aquele profissional que é recém-formado, que não tem um investimento sólido na própria carreira, né? Que não busca isso assim, não parece ser prioridade e que se autoriza a cobrar aquilo que no meu entendimento ele não pode entregar. Né? Então eu vejo Entendi. esses dois movimentos, né? E eu Uhum. hoje, assim, com essa questão da rede social é interessante porque a gente vê, por exemplo, né, pessoas às vezes estão. E eu não vejo nenhum problema, assim, né? Porque legal quando a pessoa, né, tem um Instagram e que ela produz conteúdo. E eu não vejo nenhum problema. O que eu vejo é que às vezes é muito superficial, Uhum. né? Certo. Porque o que é o Instagram? O Instagram para mim é um lugar de consumo, né? As Uhum. pessoas consomem e são consumidas lá. E hoje virou uma coisa tão lugar comum que esses tempos uma pessoa me procurou para ser atendida e ela me pediu assim: eu queria que tu me mandasse teu Instagram para eu conhecer teu trabalho. Uhum. E na verdade, o meu trabalho não está no Instagram, Certo. Uhum. né? E eu falei para Por ela: tua olha, opção, né, Hebe? por minha opção. Por minha Sim. opção. Eu falei para ela assim: olha, o meu trabalho, ele não tá lá. Tu pode olhar meu Instagram, deve ter um ou dois posts que é possível fazer uma relação, né? Uhum. Eu falo sobre infância, mas é uma reflexão muito pessoal sobre a casa da minha avó. No outro, eu falo sobre um término de um processo terapêutico, né? E de um Uhum. presente que ela me deu, de um livro que eu estava lendo, enfim, né? Mas não são mais reflexões pessoais do que reflexões técnicas, né? Mas é Certo. interessante, então, isso que se anuncia hoje, né? E claro, né, Marlise, eu não tenho Instagram porque eu estou formada há muito tempo. Eu não tenho Uhum. Instagram. Se eu E como estivesse é me que. formando agora, Sim, possivelmente eu ia, porque as exigências do mercado hoje, elas são por aí, né? certo. Ah, né? É interessante que a pessoa tenha uma forma uma vitrine, né, para mostrar o seu trabalho, para Exatamente. falar de si, né? Então, eu acho Uhum. interessantíssimo, mas o que eu percebo é que você precisa, até para colocar os conteúdos no seu Instagram, você precisa ter consistência teórica e saber do que você está Certo. fazendo, Uhum. né? Porque você Exatamente. precisa respeitar também o outro, né? Porque Uhum. às vezes a pessoa é leiga e ela não tem muita noção, né? Uhum. Do que é importante que um psicólogo tenha, ou faça, ou saiba. Mas você Certo. tem noção. Uhum. Então, você tem que ter um conteúdo que seja fundamentado teoricamente, que seja inteligente, né?
assim, porque isso é um respeito com o outro, né? Da mesma forma que você não ir trabalhar de qualquer jeito, também é um respeito com o outro. Né? Da mesma forma que você garantir que a sua sala tenha um mínimo de privacidade, um respeito com o outro, né? Então, é nesse sentido que eu falo. Então, eu percebo esses dois movimentos das pessoas, né? Pessoas que poderiam cobrar melhor, mas que não se autorizam, e pessoas que vão chegar lá, né? Porque isso também é um caminho, né? Então, essa pessoa, em algum momento, se ela investir, ela vai chegar lá, mas que eu digo que pula etapas, né? Sim. Então, que adianta um processo e eu acho que pode ser um tiro no pé, muitas vezes, né? Entendi. Pegando esse gancho que tu estás falando das pessoas que não se autorizam a cobrar mais, né? Que ficam presas muitas vezes ali, talvez em crenças, talvez em acreditar que não é possível cobrar mais, ou as pessoas que se aproximam dela têm uma condição financeira um pouco menor. Como que tu lidaria com essa situação se fosse uma supervisionanda tua, né? Te trazendo essa questão e tu vendo a capacidade da pessoa, a pessoa tem uma capacidade de realmente voar dentro da profissão, digamos assim, e ela tá ali ainda acostumada com aquele, como se ela fosse ainda recém-formada, né? O que tu falaria para uma supervisionanda nesse caminho? Eu acho que tem muitas questões aí, né? Inclusive a relação que ela estabelece com o dinheiro em outros campos, que não só o campo profissional, né? Certo. E algumas crenças, às vezes até familiares, em relação a ganhar dinheiro, né? Ou, enfim, né? Ganhar dinheiro, como é que eu vou dizer assim, né? Se autorizar, né? Se Neste autorizar a lugar, viver bem. o valor do dinheiro, né? O significado do dinheiro, às vezes é uma questão familiar e que a pessoa traz e que na supervisão isso vai aparecer, né? Certo. Eu lembro de uma vez, eu fiz uma simulação em sala com os alunos, onde eles deviam fazer uma primeira consulta, né? Sim. Eu dava aula acho que era estágio básico 3, e eu gosto muito, assim, as minhas aulas são muito práticas, né? Se fosse minha aluna, tu lembra, né? Sim, Sempre gosto, assim, adorava. enfim, de trazer para a sala de aulas as questões que não são, que o currículo não contempla de uma forma mais prática, eu tento fazer, né, de um jeito mais prático. Eu lembro que eu fiz uma simulação e apareceu muito a forma de cada um, né? Sim. Né, como seria essa primeira conceito. E teve uma ex-aluna, hoje é minha colega, muito querida, por sinal, e ela fez uma primeira consulta perfeita. Ela foi lá e ela, né, enfim, questionou a queixa, ela ajustou a demanda, né, ela explicou como funcionava, tudo direitinho, mas ela não tocou na questão financeira. Não cobrou. Não cobrou. Nem falou valor, nada. E foi muito interessante, assim, que daí quando ela falou assim, então tá, acho que deu, né? Então, é isso. Daí eu percebi o que faltou. E ela assim, nossa, né? Isso tinha muito a ver, assim, com uma forma dela, assim, até uma dificuldade mesmo, né? De cobrar, de lidar com o próprio valor. Né? Então, na supervisão, isso por vezes aparece. Né? Essa questão do... porque, assim, né? Como... É claro, né? Que para mim é muito mais fácil hoje do que já foi, né? Como que era lá atrás, Hebe? Conta para nós um pouquinho. Quando tu começaste a atender, tu tinha também essa dificuldade relacionada à cobrança? Te sentia melindrada, assim, de alguma forma, por passar o teu valor? Como é que funcionava? Tinha, sim. Tinha, e eu tive um pouco de sorte que eu fui trabalhar numa clínica médica, né? Então eu não lidava com dinheiro. Certo, os pacientes já facilitou chegavam muito a minha prontos. vida, né? Naquela época facilitou muito a minha vida, porque Tá. né, eu era por convênio, né? Ou eu era, enfim... Era cobrado pela própria era cobrado clínica. por uma outra pessoa, né? Certo. E, então isso facilitou muito para mim lá no começo, né? Porque eu acho, mas eu perdi muito também, né? Porque daí eu perdi essa parte porque assim, né, quando eu falei ali, né, essa frase que eu acho que é muito, muito importante, né, dinheiro não é só dinheiro, porque essa questão dos honorários, ela é uma questão muito, muito cara, né, para nós clínicos,
porque ela tem um monte de construções de afeto que estão envolvidas. Certo. Né? E até o outro se autorizar também naquilo que ele pode pagar, né? Porque, assim, embora a gente precise ter um valor, né, assim, que a gente trabalha, enfim, né, eu acho que é quase consenso entre os psicólogos que a gente pode negociar esse valor, né? Mas essa negociação tem que partir do outro. Certo. E não de nós, né? Sim. Eu não posso... Eu negociar pelo outro, eu estou deixando de fazer uma intervenção clínica com ele. Então, ele está deixando de... Não sei se eu posso citar exemplos, assim. Sim, pode, por favor. Não, Acho que os exemplos... muito antigos, assim, mas que acho que... Acho que os exemplos vão enriquecendo e vão trazendo mais clareza, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que ele não podia pagar o valor que ele pagava. Né? Não lembro quanto que era na época, mas digamos que fosse, sei lá, R$100 na época. Acho que faz muitos anos isso. E eu sabia que ele não podia, né? E eu morria, cada sessão eu morria de vontade de falar assim, meu Deus, olha só, eu já vontade de dizer, vamos negociar, eu posso te atender por menos, né? Certo. Mas eu sabia que eu não poderia fazer isso. Porque esse era o papel dele. Exatamente, se eu fizesse isso, eu estaria comprometendo o processo dele, porque ele já tinha uma história, assim, né? Com dinheiro, né, tipo assim, uma história familiar com dinheiro, onde ele não bancava algumas coisas, né, não dizia as necessidades em alguns aspectos, né, para os pais, enfim. E aí foi muito importante, assim, porque ele ficou, sei lá, alguns meses vindo, né, e pagava direitinho, né, e eu sabia que aquele dinheiro fazia falta, e eu ficava, assim, agoniada, né, recebendo aquele dinheiro. Aí um dia ele chegou e falou assim, Bio, eu cheguei num ponto que ou a gente diminui o valor ou eu não posso mais continuar, né? E eu lembro que eu falei para ele, olha, eu estou esperando por isso há meses. Né? Certo. E foi muito importante, assim, essa sessão, porque daí a gente trabalhou essa questão como um todo. Eu teria negociado na primeira sessão com ele, se ele tivesse proposto. Mas a proposta tem que partir dele. Nossa, isso é muito legal, isso que tu tá trazendo, né? Isso me remete também ao psicólogo que já, antes até, inclusive, de passar o seu preço, pergunta para o cliente quanto que ele pode pagar. Acho que tem essa questão também, né? Antes até de dizer, olha, o preço da minha sessão é tanto, quanto que você pode pagar? Às vezes as pessoas não falam. E isso é tão importante porque precisa ter essa troca entre os dois, né? E aí tem uma questão muito importante do honorário, assim, ó, claro, né? Eu vou falar de uma questão clínica que também, né, que eu vejo muito na minha prática clínica, né? Que é assim, o valor, né, que o meu consulente me paga, ele tem que ser um valor que seja grande o suficiente para que ele valorize o que ele está fazendo, para que ele se implique no processo, né? Enfim. Mas também tem que ser um valor pequeno o suficiente para ele não pagar aquilo que ele não pode. Certo. Porque tem que caber dentro do orçamento dele. Porque se ele paga menos do que ele pode, ou do que aquilo vale, né? Ele fica me devendo. Tá. E se ele paga mais do que ele pode, eu fico devendo para ele. Entendi. Né? Percebe? Então tem até interessante que hoje as pessoas às vezes perguntam muito por WhatsApp, qual o valor? Eu sempre prefiro, né, tentar falar sobre isso pessoalmente, né? Eu sempre falo, vamos marcar um horário para a gente conversar, porque tu precisas entender o que tu estás pagando. Né? Entendi. Porque, e é claro, né? Às vezes quando eu falo o valor para essa pessoa fala, não, eu precisava, né? Não vai dar, enfim, claro, né? Porque a gente encontra profissionais que cobram, a gente vai ter aí, né, um lastro grande, né, de valores de honorários entre as pessoas, né? E então eu sempre gosto, assim, de que a pessoa possa conversar sobre isso pessoalmente, para a pessoa saber o que ela está pagando, né? A pessoa me conhecer meu trabalho, porque é o que eu falei, assim, claro, a essa altura da minha vida, eu meio que me garanto, né? Eu me autorizo nesse lugar, né, de ser alguém que cobra um valor que eu acho um valor razoável, assim, um valor, né, bom, e ao mesmo tempo também, claro, que eu negocio, né, e que eu faço, enfim, isso não é uma questão fechada, mas eu acho que esse momento clínico, né, de cobrança é um momento muito importante no processo clínico. Esse momento do contrato, de fazer esse acordo terapêutico. Esse acordo terapêutico, né? Porque, voltando à frase, dinheiro não é só dinheiro.
Uhum, entendi. Bom, Hebe, vamos mudar de bloco aqui. A gente vai para um bloco chamado E Agora, Marlise? Nesse bloco eu trago as principais dificuldades que chegam até aqui, né? Então, ouvi já muita coisa a respeito, muitas psicólogas me procuram para falar sobre alguns temas e eu trouxe aqui 3 perguntas aqui que eu recebi, tá? Uma delas é assim, ó, mas na minha cidade, os pacientes não valorizam o atendimento de psicologia. Moro no interior e a psicoterapia é vista como algo que precisa ser barato, inclusive em virtude dos planos de saúde. É uma cidade do interior e ninguém quer pagar pelos serviços. E aí eu quero dividir contigo. E agora, Hebe, como fazer para alguém que mora no interior conseguir talvez cobrar um pouco mais e se adequar? É uma realidade social, assim, porque quando a gente lê isso, parece que faz parte da sociedade, né? E aí eu terceirizo essa questão para a sociedade. Como lidar com isso? E agora, Hebe? Tá, eu acho que tem um equívoco aí, né? Porque se ela falasse assim, ó, eu moro numa comunidade, né, onde as pessoas têm muita dificuldade financeira, né? Aí sim, né? Aí as pessoas, né? A gente sabe que a psicoterapia é elitizada, né? A gente sabe que tem pessoas que a gente não pode nem, que falta tanto, né? Falta tanto para aquela pessoa que ela nem não poderia de forma nenhuma, né? Sim. Dispor de algum recurso financeiro para cuidar da saúde mental que não fosse por uma via, né, de né, unidade de saúde, enfim, né, de saúde, na saúde básica. Então, se ela falasse assim, eu moro numa comunidade, né, que tem, as pessoas têm muita dificuldade financeira, eu diria, não, aí acho que faz sentido. Mas fato de morar no interior, não. Né? Certo. Então, porque eu sou uma menina do interior, né, eu sou de uma Uhum. cidade muito pequena, e na minha cidade, até hoje, tem pessoas que têm muita condição financeira, né? Uhum. Talvez, assim, talvez ela precise, de alguma forma, fazer um trabalho de base, né? Para o entendimento das pessoas do que é saúde mental, qual é os Um trabalho benefícios. educativo, tu fala? Sim, Uhum. né? Os benefícios da psicoterapia, por que ela é importante, Certo. sabe? Mas é muito possível que tenha aí uma dificuldade dela, né? De bancar o valor que ela Uhum. cobra, ou aquilo que é razoável para ela, né? Às Uhum. vezes, numa cidade pequena, a gente tem um fator que eu acho que pode, de alguma forma, ser algo que comprometa, que é o fato das pessoas se conhecerem muito, né? Sim. Então, Uhum. das mesmas relações, isso talvez seja um fator dificultador, Certo. né? Esses dias eu ouvi realmente um relato de uma psicóloga do interior, né, dizendo que ela precisava atender muitas vezes no online, atender pessoas de fora, porque na cidade praticamente ela conhecia todas as pessoas, que era uma cidadezinha muito pequenininha. E se ela é de lá, né? Uhum. Se ela só mora lá, é mais fácil, porque ela pode morar lá e não, enfim, né? Ter poucos Estabelecer, vínculos. estabelecer poucas relações. Mas se ela é uma pessoa que é da cidade, né? Que foi como é o meu caso da minha cidade, né? Eu cresci naquela cidade, então, Uhum. né? Os meus pais eram professores da cidade, eu estudava na escola, então eu conheço até hoje, eu conheço muitas pessoas que moram lá, então, né? Talvez tivesse sido mais difícil se eu tivesse, né? Mas eu comecei a atender aqui na Grande Florianópolis, uma cidade que hoje é grande, mas não era tão grande na época, né? E embora as pessoas se conhecessem, eu não era uma pessoa conhecida Tá. deles. Então, eu atendia várias pessoas, né? Atendo até hoje, trabalho até hoje ali, né? Atendo muitas pessoas dessa cidade, muitas pessoas que se conhecem, e eu nunca tive nenhum problema, assim, né? Certo. Porque enfim, eu trabalhava ali, né? Eu não estabeleci. Eles falaram assim: tu conhece o fulano de tal? Não conheço, né? E, enfim, né? Não estabeleci vínculos pessoais na cidade, né? Mas eu Entendi. acho, de verdade, assim, voltando para o ponto dela, eu acho que talvez ela precise, talvez, divulgar um pouco mais o trabalho, talvez, né? Tipo, se mostrar um pouco mais, né? Poder mostrar o que ela pode, quem ela é, né? E o que ela pode entregar e oferecer para as pessoas, enfim. Legal. Vamos à segunda dúvida aqui que eu recebi. Comecei a atender há 2 anos atrás. Comecei cobrando barato pelos serviços e as indicações que chegam são sempre com pessoas que me dizem: fui indicada pelo fulano que paga R$ 80 a sessão. O que fazer? Bom, a primeira coisa que ela tem que estabelecer é que cada contrato terapêutico é único.
Certo, ótimo. Né? E que os honorários estão incluídos nisso. Né? Tá. Então, eu posso, por exemplo, atender 2 pessoas que são amigas, e uma eu posso cobrar 80 e a outra eu posso cobrar 200, né? Ou 250, porque esse processo é único. Né? Certo. E ela pode justificar isso de várias formas, né? Como você fala, mas sei lá, mas eu vim aqui, mas tu cobra, né, 80 da Maria. Não, mas o meu contrato com a Maria, a Maria é minha consulente há tanto tempo, né? E a gente precisa estabelecer um contato novo a partir disso. Então, me parece que quando a pessoa vem, né, e já traz esse valor, é como se ela ficasse refém disso. Certo. Porque ela precisa se libertar disso. Tá, Né? ótimo. Não tem, né? Os contratos, eles são individuais e são únicos, né? Porque cada processo é único. Entendi. Muito boa essa dica, gostei. Isso vale não só para psicologia, mas para outras profissões também, né? Muitas vezes vem indicação de cliente que é antigo, que já está há tanto tempo sendo. Estou trazendo aqui para o meu exemplo do escritório, né? Que contratos antigos, enfim, que são contratos novos, né? Então é diferente do que está acontecendo hoje. Muito bom. Para a gente fechar esse bloco, eu recebi uma outra dúvida que fala o seguinte. Fechei com um cliente o valor de R$ 60 a sessão. Me arrependi. E agora? Assim, eu entendo que deu uma, assim, o que a gente precisa, né? Quando eu falei antes ali, que se a pessoa ela paga menos do que ela pode, ela fica me devendo, né? E que ela paga mais do que ela pode, eu fico devendo para ela. Eu Então, acredito assim, que essa é a sensação. Tipo, fechou a menos e agora tô com a sensação de que a pessoa tá de me que a pessoa está me devendo. devendo. Então, ela precisa eticamente bancar aquilo que ela diz, né? E, enfim, e talvez começar esse processo e depois ela pode, em qualquer momento, ela pode conversar com a pessoa sobre isso, né? Acho que essas questões são questões importantes de serem abertas. O que não dá é para ela ficar com uma coisa incômoda. Tá, Ela não entendi. vai, trabalhar bem, né? Ela não Certo. vai entregar o que ela pode se ela já chega no processo com esse incômodo. Né? Por isso que é Entendi. muito importante, assim, né, a supervisão Sim. e esse olhar também, assim, né? Porque por mais que nós profissionais a gente negocia, a gente precisa ter um mínimo de negociação, né? Sim. Tipo assim, ó, até aqui eu trabalho, menos que isso é mais difícil, né? Porque eu preciso estar inteira nesse processo, enquanto terapeuta também, né? E aí Exatamente. tem muitas coisas que, o tempo que eu estou ali trabalhando, é um tempo que eu estou deixando de fazer várias outras coisas, né? Certo. Eu, inclusive, quero convidar quem está aqui com a gente até agora e acompanhando esse episódio. O episódio anterior eu falei sobre como estabelecer um valor mínimo ali de consulta a partir dos custos do consultório. Então, aproveite esse conteúdo, né? Porque aí a gente faz a conta inversa, que é as minhas despesas todas do consultório, eu divido pelo número de atendimentos, isso aqui é muito básico, né? Eu expliquei melhor no episódio anterior. Eu divido pelo número de atendimentos e esse vai me dar um número X, que é o meu valor mínimo. Menos do que isso, eu não tenho condições de cobrar, porque nem as minhas contas vão ser pagas. Então, dali para cima, sim, eu consigo negociar com o meu consulente, como disse Hebe aqui. Bom, Hebe, a gente vai novamente mudar de bloco. E eu vou trazer os nossos aprendizados. E enquanto eu trago aqui os aprendizados, que foram anotações a partir da tua fala, eu vou pedir para tu já selecionar, pensar aí em algo para oferecer aqui para as nossas psicólogas que acompanham. Uma indicação de um filme, um livro. A gente já volta aqui. Vamos para o bloco dos aprendizados. Primeiro, quero dizer, né, que dinheiro não é só dinheiro, segundo a Hebe Regis, essa frase é dela, achei muito legal, porque abre um pouco essa dimensão de tudo aquilo que tem junto com as questões financeiras. E existe um tripé também para você começar a atender e se valorizar enquanto profissional, enquanto terapeuta. O primeiro deles é a questão da especialização, é necessário você ter uma base teórica, e nisso você vai precisar investir dinheiro, sim, nisso. Segundo passo, a supervisão. Então, ter uma boa supervisora, contar com um supervisor que te ajude é essencial. E o terceiro passo aqui do tripé, o seu próprio processo
de psicoterapia, né? Então, é necessário que você também tenha o seu processo para que consiga atender de maneira plena como terapeuta. Outro ponto aqui que Hebe trouxe para nós e que vou reprisar aqui é a autorização. Será que você, no papel de terapeuta, no papel de psicólogo clínico, psicóloga clínica, se autoriza a estar no lugar onde você está? Que lugar é esse, né? Será que você tem autorização a ganhar mais dinheiro? Lembrando que cada contrato terapêutico é um contrato terapêutico diferente. Então, se temos algum paciente, algum cliente, consulente que paga menos, que é de um contrato do passado, é de um contrato do passado. Agora, se você tem alguém chegando agora, vale o contrato atual. E a negociação não precisa partir somente de você, pode partir também do seu paciente, do seu consulente, mas também você pode negociar no momento que você achar oportuno. Hebe, chegamos aqui no final onde a gente vai apresentar um GPS, né? Qual é o teu GPS que tu apresenta? Qual é a dica, qual é a orientação que tu oferece para quem está nos acompanhando até aqui? Tá, eu acho que primeiro é a gente olhar para si, né, como sujeito, pensar assim, quanto que vale o meu tempo, né? Porque a gente está falando de tempo. Tem até uma coisa interessante de compartilhar, Marlise, assim, ó, eu digo que eu realmente aprendi a cobrar de verdade quando meu filho nasceu. Tá, ótimo. Né? Por quê? Porque quando ele nasceu, assim, para eu trabalhar, eu ficava longe dele. Sim. Eu tinha que valer. Exatamente. Né? Então eu precisava assim, né, que isso interessante, né? Assim, isso trouxe um outro valor para o meu horário de trabalho, né? Porque Sim. era tão bom para eu sair de perto dele para trabalhar, então tinha que ser um valor que valesse a pena eu sair de perto dele para trabalhar. Nossa, né? essa reflexão é maravilhosa, né? E aí eu acho então que a gente tem esses processos individuais que ficam transitando, ficam nos atravessando, né? Enquanto somos clínicos. A gente precisa olhar para isso, né? Então, às vezes, aquela pessoa que me incomoda, né? Precisa olhar assim, tipo, por que essa pessoa está me incomodando, né? É isso, é que essa menina diz, pô, eu cobrei R$60 e me arrependi. Sabe? O que está atravessado aí dela, desse outro? O outro que já chega com valor, né? Já te fazendo refém. Eu sei, eu vim aqui porque tu atende fulano e fulano cobra R$80. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa estar. Então, a gente precisa ter esse GPS. Está preparado, né? Exatamente. E o que ajuda a calibrar esse GPS, né, nortear esse GPS, é a supervisão, né, e é o processo psicoterápico também, né, que essas coisas aparecem na nossa terapia. Em relação a questões mais teóricas, né, assim, todas as abordagens, elas tem alguns livros básicos que vão falar da primeira consulta e do contrato terapêutico. Certo. Né? E esses geralmente são capítulos de livros, né? Esses capítulos, eles sempre trazem alguma questão do honorário, né? Desde como se dá o primeiro contato, né? Enfim, né? A pessoa liga para mim, ela manda mensagem para mim, é para uma secretária, como é que é? Desde questões muito básicas, né? Certo. As combinações de faltas, combinações de férias e também falar de honorários. Então, de poder pensar assim, né, o honorário como uma questão clínica, né? Certo. Tem um livro que não é um livro técnico, mas é um livro que eu gosto muito, né? Eu sempre já indiquei para vários alunos, assim, né? Eu gosto muito de literatura de uma maneira geral, né? Eu sou uma apaixonada por literatura. Então, eu sempre estou lendo uma literatura técnica, uma literatura, assim, né? Porque eu acho que a gente se encontra muito, assim, né? A gente acha que a literatura, de uma maneira geral, ela fala muito de psicologia, né? É ótimo, né? E tem um livro que se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, né, que é uma terapeuta americana, e ela fala um pouco desse processo dela de começar a atender. Então, ela fala um pouco de alguns casos que ela atende, e também fala do próprio processo psicoterápico dela. Então, é um livro bem interessante, não é um livro, assim, né, para a gente aprender o que fazer, não se trata disso, não é literatura técnica, mas é uma leitura interessante. E eu achei muito interessante quando eu li, porque eu faço uma coisa, hoje em dia eu faço mesmo, porque eu tenho muito poucos horários livres, né? Mas certo. Como que eu fazia antes? A pessoa marcava um horário, e às vezes eu ainda consigo fazer, né? Tu marca um horário comigo e a gente vai falar do honorário nessa primeira consulta. Certo. Se por acaso tu não voltares, tu resolver que por qualquer motivo tu não vai fazer terapia comigo, tu não paga essa consulta. Entendi. Mas se tu resolver que tu vai fazer, tu vai pagar a próxima e essa.
Tá. Né? Então, isso, eu lembro que eu li nesse livro, achei bem interessante, pensei, nossa, ele escreveu uma coisa que eu já faço há muitos anos, né? Porque eu sempre fiz isso há muitos anos. Não dá para fazer isso para todo mundo, por quê? Porque, às vezes, a pessoa vai lá, né? Tem algumas pessoas que e tu precisa prestar atenção, que podem utilizar isso, né? Ó, aquela terapeuta lá não cobra a primeira consulta, né? Aí resolve um problema pontual e vai embora. E não é nem por isso, é porque isso não é legal para ela própria, nem por mim. Entendi. Né? Ela vai continuar no mesmo lugar, né? Porque isso é uma forma. Fica repetindo. Né? Vai ficar repetindo. Então, esse é um livro que eu acho um livro interessante. Assim, ela fala de várias coisas assim, práticas do dia a dia, ela fala de supervisão um pouco, ela fala dos casos que ela atende, ela fala principalmente desse próprio processo dela, né? E eu lembro que eu achei muito legal quando eu li isso, porque assim, nossa, que legal, né? Ela escreveu uma coisa que eu faço, né? E que e foi legal me identificar lá. Então, eu acho que esse é um livro legal, assim, um livro leve, né? Um livro que eu recomendo bastante, assim, mas frisando, não é literatura técnica. Sim. Né? Muito bom. É uma diversão. Muito bom, talvez você deva conversar com alguém, é o título do livro, muito bom. Eu quero indicar para quem está nos acompanhando um filme que tem no Netflix chamado Arremessando Alto. Ele fala de coragem, fala de determinação e fala de valorização profissional, porque é uma história que envolve um jogador de basquete que não se via como profissional, né? Então, eu gostei muito, assim, do filme. Não sei se tu já assistiu, Abby? Não, eu não assisti. Não. Eu sei até, eu acho que esses dias, meu marido estava até colocando, eu sei até o ator, né? Isso. Mas eu não sei. Eu achei bem interessante a história e deixo aqui de indicação para a gente se olhar mesmo, né? E ver a questão de como que a gente está se valorizando e como que a gente está enxergando os nossos próprios potenciais que nós já temos e já estão dentro da gente. Bom, a gente está chegando no final aqui. Eu quero dizer que se você nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Tira um print aí da sua tela, coloque lá no seu Instagram, me marca lá, sejadona.psi e coloca lá o seu principal aprendizado. Se você está acompanhando aqui no YouTube, então deixa o seu comentário aqui embaixo que nós vamos responder. Inclusive, se esse conteúdo foi bom para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, apertar o sininho e acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Abby, eu quero te perguntar como é que as pessoas te acham, né? Porque vários psicólogos vão ouvir esse conteúdo e talvez queiram te procurar para fazer supervisão e tudo mais. Então, como é que te acham? Então, podem me achar através do Dona Psi, né? Tá, podem, com tem certeza. Meu contato. Tenho, né? sim. Enfim, eu tenho um Instagram, não é um Instagram profissional, né? Mas tem, às vezes, né, quando eu dou curso, eu sempre divulgo lá, enfim, né? Acho que assim, não sei se eu devo dar meu telefone. Talvez o Instagram? Qual é o arroba? Meu Deus, eu acho que é @Hebe, acho que é Hebe Regis. Hebe não Regis, tenho tudo junto. Vamos ver aqui, já vou abrir aqui para conferir. Instagram que é um projeto que eu tenho com um amigo chamado Rosa dos Ventos também, Instituto Rosa dos Ventos. Também eu sempre estou lá profissionalmente, né? Lá talvez lá eu apareça mais profissionalmente do que no meu mesmo, assim, às vezes quando eu vou dar algum curso. Maravilha, então. Instituto Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. Então fica aqui o convite para você acompanhar essa pessoa que é fantástica. Eu gosto muito de ti, Abby. Muito obrigada por conceder o teu tempo aqui para essa gravação e com certeza esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas que vão acessar aqui esse vídeo ou o áudio dentro do podcast. Muito obrigada. Tua despedida final aí. Eu que agradeço, assim, né? Eu quero reforçar essa questão, né, do quanto que é importante. Assim, não pensem que honorários é qualquer coisa, não é. Né? É muito importante, porque a gente, além de disponibilizar um tempo, eu sou o meu recurso, né? Eu sou o meu maior instrumento. Então, exato. Eu preciso entender o que eu estou mobilizando ali, né? E o quanto que isso, quanto que é minha trajetória profissional, quanto que eu investi na minha carreira, isso tem que agregar valor, né? Então, não é qualquer coisa, né? Nem para a gente e nem para o outro, né? Não, nem para o outro, principalmente, né? Nossa. Hebe, muito obrigada. Obrigada por você ter vindo até aqui. Obrigada por você que está nos acompanhando até aqui. E nós nos encontramos na semana que vem em mais um episódio aqui do Dona Cast. Muito obrigada. Tchau, tchau.